Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes na presença de Deus? Muito bem, eu quero ser grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, o que para nós é assim uma satisfação tremenda. E confesso, a área 53 para nós, além de casa, como o Rodrigo falou, é também um lugar onde a gente se sente bem à vontade, né, pelos amigos que aqui nós temos, irmãos, e eu quero agradecer a Deus. Eu acho que é o peso da Bíblia aqui que eu trouxe. Ela tá balançando um pouquinho, mas acho que dá certo. É a primeira vez, mas estou pregando com essa aqui, é porque a minha está meio acabadinha, eu disse eu vou levar uma melhorzinha. Graças a Deus, mas vai dar certo. Eu estou satisfeito, fazer menção do pastor Fernando Mota, pastor de vocês, um homem de Deus, mencionar o nosso irmão Rodrigo, que foi o homem de Deus que nos fez o convite, agradecer, viu, irmão Rodrigo? Muito grato, sinceramente, ao senhor, sua família, toda a coordenação, mencionar irmão Caleb, irmã Jáfia, são nossos amigos, são pessoas que Deus tem colocado nas nossas vidas, mencionar a irmã Rose, né, que é uma pessoa que há muito tempo nos acompanha, agradeço a Deus pela tua vida, Rose, Deus te abençoe, sabe que a minha família tem um carinho pela tua vida, e graças a Deus. Também mencionar a minha esposa que está aqui comigo, irmã Rafaela, a maioria já conhece, mas para quem não conhece, essa moça aqui de preto linda que está me acompanhando, né? Eu costumo dizer que a irmã Rafaela, abaixo de Deus, é a mulher que me faz feliz aqui nessa terra, graças a Deus. Então, eu não gosto de começar a pregar e não mencioná-la, né? Então, meu bem, obrigado pela tua companhia, pelas palavras de conforto. Enquanto a gente vinha para cá, estava meio apreensivo, aconteceu algumas coisas antes de chegarmos aqui, mas ela tem boas palavras de Deus sempre, uma boa conselheira, uma boa esposa, graças a Deus. Quantos querem ainda ouvir a palavra de Deus, digam amém. Abram então, por favor, na primeira carta de Pedro. O capítulo, você já sabe, é o 2 e versículo 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu quero tentar ser bem objetivo naquilo que Deus colocou no nosso coração para passar aos irmãos. Então eu vou pedir a colaboração dos irmãos. O começo é um pouco para a gente contextualizar o texto, aí tem um pouquinho de trabalho, mas a gente vai chegar a aplicar boas lições que vão nos servir para a nossa caminhada com Deus. Quantos encontraram? Vamos fazer a leitura. No versículo 9, nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Aí o 9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, tendo alcançado misericórdia. Ou melhor, não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos nessa noite aqui subordinados a um tema. Eu sei que Deus tem tratado com vocês debaixo de uma visão, debaixo de um tema. Vocês têm uma liderança. E o tema que nos está proposto é identidade e propósito. Então é a respeito desse tema que eu quero falar, tendo por base esse texto, que é um texto super conhecido. Eu acho que não temos dificuldade em entender que esse texto ele é, na verdade, um dos mais famosos da Bíblia, principalmente quando se trata de juventude, né? E considerando o tempo que vivemos. Então eu quero com vocês, eu quero que vocês fiquem com a Bíblia bem aberta, porque nós vamos tentar aqui destrinchar algumas lições desses dois versículos, sobretudo o versículo de número 9. O apóstolo Pedro aqui nesse texto, ele enfatiza duas coisas sobre a igreja. Vocês podem ver versículo 9. Ele enfatiza a primeira, que é a identidade da igreja, quando ele diz aí: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E em segundo lugar,
ele enfatiza o propósito da igreja. Qual que é o propósito? Chamados para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então são duas coisas, identidade e propósito. Identidade e... Muito bem. São as duas coisas que Pedro ele enfatiza nesse versículo 9. Na primeira parte, que é essa parte que ele fala sobre o fato de nós sermos geração eleita, sacerdócio real, essa primeira parte, ele elenca, na verdade, esses títulos e que a igreja foi chamada para assumir depois da obra de Jesus. Esses títulos aí do versículo 9 do capítulo 2, eles não eram títulos da igreja, não era anteriormente a identidade da igreja. Isso aqui, na verdade, era a identidade do povo de Deus do Antigo Testamento, a saber, Israel. Então, quando Pedro diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus, é uma identidade que nós passamos a ter. Nós nem sempre tivemos essa identidade. Aí alguém pode olhar para mim e dizer assim: Emanuel, passamos a ter, eu discordo um pouco dessa expressão. Quer dizer que antes a gente não era, agora a gente é? Exatamente. O versículo 9 do capítulo 2 que a gente leu diz que antes nós nem sequer éramos povo de Deus. No máximo, o que eu e você éramos antes, éramos criaturas de Deus, mas povo não éramos, e nem sequer filhos de Deus, né? Porque a gente sabe que para ser filho de Deus, para ter acesso à filiação em Deus, precisamos receber a Jesus como Salvador. E eu e você, que somos já da era da igreja, nem sequer existíamos nas páginas do Antigo Testamento. A Bíblia, ela vai nos relatar que no Antigo Testamento Deus tinha um povo, e esse povo não era a igreja. Você sabe que a igreja, ela acontece no Novo Testamento, embora já fosse plano de Deus, mas a igreja, ela acontece no Novo Testamento com Jesus. Após a cruz, ele comissiona os apóstolos e eles vão dar início à igreja, mas a igreja no Antigo Testamento não existia. Então eu faço uma pergunta, valendo ponto. Quem era o povo de Deus no Antigo Testamento? Mais forte? Israel. Muito bem. Nas páginas do Antigo Testamento, todo mundo acertou ponto para todo mundo, né? O irmão Rodrigo vai computar depois. Nas páginas do Antigo Testamento, Israel era o povo de Deus, não era a igreja. Em Gênesis capítulo número 12, eu quero pedir que vocês abram lá comigo. Nós vamos entender isso um pouco melhor. No capítulo de número 12, Deus chama um homem por nome Abraão para iniciar com ele uma aliança. E através desse homem, Deus irá se revelar à humanidade. Eu quero que você leia comigo os versículos 1, 2 e 3, para a gente entender isso melhor. Então vejamos, versículo de número 1, diz assim: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. E farei de você uma grande nação, o abençoarei e engrandecerei o teu nome, e farei de ti uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em você serão benditas todas as famílias da terra. Algumas versões dizem todos os povos da terra. Então Deus escolheu Abraão nas páginas do Antigo Testamento para, através de Abraão, abençoar a todos os povos da terra, inclusive eu e você. Então, alguém poderia perguntar: Emanuel, como que através da linhagem de Abraão nós somos abençoados? Simplesmente, se você lembrar que no Novo Testamento, Mateus, no primeiro capítulo do seu evangelho que ele escreveu, em versículo número 1, ele diz que esta é a genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. O Jesus que nos salvou, o Jesus que nos comprou com seu sangue, ele era da descendência de Abraão. Abraão foi escolhido para que através da sua descendência, o Cristo que morreu por nós, ele pudesse nascer, ser gerado e desenvolver-se em vida. Então, por isso nós somos abençoados pela descendência de Abraão. Sem contar que a própria palavra de Deus veio por meio da descendência de Abraão. Então, na verdade, de fato, Deus cumpriu o que ele falou para Abraão, no sentido de abençoar todas as famílias da terra por meio da sua descendência. Agora eu quero que vocês abram em Êxodo 19, versículo de número 5. Nós vamos ler o 5 e o 6. Aqui nós estamos em outro momento. No capítulo 12, Deus chama Abraão. Aí vocês sabem, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera 12 filhos,
esses 12 filhos, José vai para o Egito, vendido pelos seus irmãos, lá no Egito se torna governador, depois de virar governador, a sua família vem para o Egito, estabelecem morada no Egito, se multiplicam no Egito, são escravizados no Egito, e Deus levanta um libertador para libertar o povo. Quando Deus levanta Moisés para libertar o povo, vocês também já sabem, caminhada no Mar Vermelho, atravessa o Mar Vermelho, o exército egípcio é derrotado, e quando eles estão se aproximando do Monte Sinai, aí Deus vai falar, isso que está no capítulo 19, aí que a gente vai ler agora, e versículos 5 e 6, que diz assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Louvado seja Deus. Lembrando, Deus está transmitindo palavras para Moisés transmitir para o povo. Então, se vocês perceberem bem, esse último texto que citamos, e que está aqui no telão, por sinal, ele se assemelha muito ao que a gente leu em Pedro, a primeira de Pedro 2, versículo 9. Porque, na verdade, repito isso para ficar bem nítido para a gente. No Antigo Testamento, o povo de Deus era Israel. Nós não éramos povo de Deus. Nós não éramos filhos de Deus. Isso acontece conosco nas páginas do Novo Testamento. Deus escolhe Israel, porque através de Israel ele se revela ao mundo. Ele se revela aos povos da terra. Mas fato é que nós não éramos povo. Mas, aleluia, eu me alegro com o que eu leio em Romanos capítulo de número 9, e versículo de número 25, se quiserem acompanhar também, está escrito, o apóstolo, ele faz referência à profecia de Oséias, ele diz: chamarei de meu povo aos que não eram meu povo, e amados aos que não eram amados. E no lugar onde lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Louvado seja Deus. Então eu me alegro, porque nas páginas do AT nós não passávamos de criaturas de Deus, mas após a obra de Cristo na cruz do Calvário, meus irmãos, nós passamos a assumir a identidade de povo escolhido, exclusivo e separado de Deus. Eu e você, como igreja, possuímos uma identidade. Qual é a identidade? Nós somos a geração eleita de Deus, escolhidos por Deus, e através das nossas vidas agora, Deus tem um propósito para estabelecer nesta terra. Quantos creem e podem dar uma glória a Deus? Aleluia. Então essa identidade que Pedro usa aí no versículo 9, ela não era nossa, mas ela passou a ser. Ela não fazia parte da nossa identidade, mas ela passou a fazer. Uma vez, enquanto morava ainda aqui perto no bairro da Vila Conceição, evangelizando, a gente gostava de fazer evangelismo aos domingos. E aí uma certa vez a gente evangelizando, eu passei perto de um rapaz, um senhor na verdade, fui evangelizar ele na cara e na coragem, estava sozinho, os irmãos tinham passado já na frente, eu parei lá, disse: vou entregar um folheto para esse homem, entreguei para ele, e aí comecei a falar: olha, Deus tem um plano na tua vida, Deus quer te salvar, e ele me disse: irmão, mas eu acredito que todos nós somos filhos de Deus. Deus não criou todos nós? Eu falei: criou. Ele disse: então nós somos todo mundo filho de Deus. Eu digo: se em João, no Evangelho capítulo 1, versículo 2, não tivesse dito: a todos quantos lhe receberam, deu-lhes o direito de serem chamados ou feitos filhos de Deus. Filiação com Deus, irmãos, não é só pelo fato de sermos criados, refere-se ao fato de nós aceitarmos a Jesus como Salvador. Aí quando você aceita, aí você é filho, aí você desfruta dessa identidade, desse status. Mas eu quero que você preste atenção no versículo 9, eu não quero falar nada que não esteja aí, e você vai perceber comigo que primeiro, eu falei aqui no começo, que Pedro ele está identificando duas coisas sobre a igreja: a primeira, a nossa identidade, e a segunda, nosso propósito. Mas você pode perceber que Pedro primeiro faz referência a quem nós somos, e depois ele faz referência ao que Deus quer que nós façamos. Quem que nós somos? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo escolhido. E o que é que Deus quer que nós façamos? Que nós anunciemos as virtudes dele e dele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Emanuel, não estou entendendo onde tu quer chegar. E para você entender a aplicação que eu quero fazer, eu quero que você perceba aqui a distinção que existe nisso. Primeiro, que a nossa identidade é resultado do que Deus fez em nós. Primeira parte do versículo 9, ele fala de identidade.
e a nossa identidade é resultado do que Deus fez em nós. Já a segunda parte, que fala de propósito, é resultado do que Deus quer fazer através de nós. Identidade é o que eu sou em Deus. Propósito é o que Deus quer fazer através de mim. Porque ser cristão, ser crente, é entender que o mesmo Deus que fez em mim, quer fazer através de mim. Emmanuel quer dizer que eu não fui salvo apenas para ocupar aqui as cadeiras da congregação subsede da área 53 e ficar aqui bonitinho e participar dos cultos de domingo, dos cultos de mocidade e está tudo certo. Não, até foi, mas é porque a gente escolhe parar por aqui. Quando na verdade o propósito de Deus nunca foi só me colocar sentado nos bancos de uma igreja para congregar. O mesmo Deus que fez em mim a sua obra, Ele também quer fazer através de mim a obra na vida de outras pessoas. Porque o Deus que trabalha na minha identidade também quer me usar para cumprir o seu propósito. E é isso que a gente tem dificuldade para entender. A gente pensa que o que Deus tem conosco é apenas no sentido de fazer em mim, é de fazer em nós. E aí eu desejo ser trabalhado por Deus, eu quero que Deus cuide de mim, eu quero que Deus faça por mim, eu quero que Deus faça pela minha família. Mas quando chega naquela parte de Deus fazer na vida das pessoas lá fora, através da minha vida, aí eu já não tenho tanta disposição assim. Mas nós somos uma geração que temos uma identidade, sim ou não? E temos propósito, sim ou não? E o nosso propósito é anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Nós temos um propósito, meus irmãos. Então, esse mesmo Deus que nos chamou e nos salvou, Ele também deseja que nós sejamos instrumento na vida de outras pessoas. Por que isso? Porque a vontade de Deus, o propósito geral de Deus para a humanidade, é o que está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É isso que Deus quer. E eu preciso entender o meu lugar de participação nisso. Pregador quer dizer que eu, que nunca peguei no microfone, tenho participação nisso? Tem. Quer dizer que eu, que não toco nenhum instrumento, tenho participação nesse propósito? Tem. Quer dizer que eu, que não consigo nem cantar, quando me chamam para cantar, eu já sou difícil para aceitar. Quando eu aceito, eu vou lá na frente, desafino, erro meu playback, peço para a banda me ajudar, eu atraso, eu acelero o tempo, não consigo me encaixar. Você tem participação nesse propósito. Você tem participação nesse propósito. Porque todos nós temos essa participação. Deus quer usar a sua vida, meu irmão. Deus quer usar a sua, Deus quer usar a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, primeiro, nós temos que entender isso. Que propósito é o que eu sou. Aliás, identidade é o que eu sou e propósito é o que Deus quer fazer através de mim. Agora, para nós prosseguirmos, é que eu já estou caminhando para a finalização. Quando Pedro fala de identidade e propósito nesse texto, ele fala primeiro de identidade. Versículo 9, antes de falar sobre o que Deus quer que nós façamos, que é anunciar suas virtudes, Pedro diz qual é a nossa identidade. E ele não faz isso à toa. Porque na verdade, por que primeiro vem identidade e depois que vem propósito? Porque não é o propósito que define a minha identidade. É a minha identidade em Deus que define qual é o meu propósito. Vou repetir para ficar fixado. Não é o meu propósito que define a minha identidade. É a minha identidade em Deus que define qual é o meu propósito. Eu vou dar um exemplo aqui, já para ilustrar essa verdade. Vou pegar aqui, por exemplo, esse copo. Esse copo, um copo na verdade, não só esse, copos em geral, são feitos para carregarem ou para comportarem pequenas substâncias de líquidos. Seja água, suco ou o que você quiser colocar, refrigerante, ele foi feito para carregar pequenas quantidades de líquidos. Isso é um copo e essa é a função dele. Aí eu poderia pegar esse copo para usar para apoiar minha Bíblia. De poder, poderia, não deveria, porque eu sei que não vai funcionar. Porque esse copo não foi feito para isso. Esse copo foi feito para carregar líquidos, como ele está funcionando aqui agora, está com água. E eu poderia pegar esse copo também e colocar ali, de repente, para tentar iluminar aqui a igreja, para ampliar a iluminação da igreja. Iria funcionar? Não, porque isso aqui é um copo, não é uma lâmpada. A funcionalidade dele não é essa. Aí alguém poderia dizer assim, Emmanuel, mas se eu pegasse esse copo, tirasse a água e colocasse uma lâmpada aqui dentro,
e sei lá, se fosse um copo de vidro, ele poderia até ampliar a iluminação. Poderia, mas ele não foi feito para isso. E colocá-lo lá seria, como na linguagem bem maranhense, seria uma gambiarra. Não funcionaria, porque o copo não foi feito para isso. O copo foi feito para conter pequenas substâncias de líquidos. E talvez um desavisado poderia pegar esse copo bem aqui e, sei lá, na hora da sua refeição, do seu almoço, ele querer colocar o almoço aqui dentro. O arroz, o feijão, enfim. Nada a ver. Mas um desavisado poderia fazer isso. Agora, a pessoa que inventou o copo, ele ia chegar aqui e ia dizer, não, esse copo não é para isso, eu não fiz ele para isso. Eu fiz ele para comportar líquidos dentro. Semelhantemente, por que eu estou falando isso? Porque por saber que isso aqui é um copo, eu sei qual é a função dele. A identidade define o propósito, e não o propósito define a identidade. Antes de saber o que Deus quer que eu faça, nós precisamos saber o que Deus quer que nós sejamos. Antes de você saber o que Deus quer que você faça, você tem que saber o que Deus quer que você seja. Qual é a identidade que Deus quer que você assuma nessa geração e nesse tempo? Porque tem muita coisa para ser feita para Deus, mas o problema é que em meio a tantas atividades, às vezes nós esquecemos do que nós somos em Deus. E Deus quer, nesse tempo de tanta bagunça de identidade, reforçar aquilo que nós somos na sua pessoa, para então nós entendermos o que é que Deus quer que nós façamos. Louvado seja o nome do Senhor. Caminhando aqui para finalizar essa palavra. Emanuel, ok. Identidade, propósito, beleza, consegui entender. Mas qual é que é a relevância disso para o nosso tempo? Queridos, o mundo contemporâneo, e aqui eu quero fazer relação com o nosso tempo e finalizar a mensagem. O mundo contemporâneo prega uma desconstrução de identidade que é generalizada. Nós vivemos um tempo onde as novas gerações nunca enfrentaram tanta crise existencial, crise de identidade e crise vocacional. É absurdo o número de jovens que não sabem quem são, não sabem de quem são, não sabem para que são, não sabem para onde vão, não sabem qual é a finalidade da sua vida. E por esse motivo passam a sua vida num vazio existencial e de propósito. E até por isso nós temos vivido altas taxas de depressão, de ansiedade e de várias outras síndromes psicológicas que afetam drasticamente a nossa juventude. Eu estou falando alguma mentira ou isso é verdade? Por que isso acontece em grande parte? Porque de um tempo para cá, o mundo, através dos meios acadêmicos, através dos meios culturais, através das redes sociais, através dos filmes que são produzidos, através de tudo que é influência midiática que você pode imaginar, tem se esforçado para lutar contra tudo aquilo que constrói identidade. Porque hoje a moda é admitir que não existe identidade construída. O que existe hoje são identidades fluidas, gêneros fluidos. Não existe nada absoluto. Não há Deus, não há certo, não há absoluto, não há comportamento correto. Na verdade, tudo é válido dentro de um mundo em que nada é absoluto. Então, esse relativismo todo que virou moda hoje na nossa sociedade está criando uma geração que não sabe o porquê da sua existência e muito menos o porquê de sua vocação, de suas aptidões, e isso tem gerado uma bagunça no mundo. E a minha preocupação não é porque isso está só lá no mundo, porque o mundo é mundo e sempre vai ser. O problema é que isso tem alcançado os jovens dentro da casa do Senhor. Essa falta de entendimento, de visão, de vocação, de existência, tem entrado dentro das igrejas. Jovens que até crescem na igreja, até são filhos de crentes, mas que chegam na fase da juventude, não conseguem entender que existe uma identidade que Deus reservou e chamou-nos para exercer. Jovens que até sabem o que é estar dentro de um templo, mas não sabem o que é ser igreja. Até sabem o que é colocar uma Bíblia debaixo do braço, mas não tem a Bíblia dentro do coração. Até sabem o que é frequentar e participar de eventos da igreja, mas não entenderam qual é a função de sua existência dentro do propósito de Deus.
E isso é um problema. Pregador, então, tu colocou para nós o problema. Qual é a solução? Em primeiro lugar, nós nunca deveríamos ter nos afastado, ainda que o mundo faça pressão para isso, da identidade que Deus nos deu. Nós temos uma identidade. Você tem uma identidade. Você tem um dono. Você tem um propósito. Nós não somos como aqueles que se movem no mundo e não sabem para onde vão. Vão da esquerda para a direita, vão da direita para a esquerda, ou no momento estão em um movimento, em outro momento estão em outro movimento, vão para uma igreja, passam para outra igreja, não estabelece raiz em nenhum lugar, está de movimento em movimento, de ideia em ideia e não sabe para que existe. Nós não somos desses. Nós somos aqueles que têm a identidade definida pela palavra de Deus. Nós somos aqueles que têm o propósito definido pela palavra do Senhor. Nós somos aqueles que não precisamos das ideias do mundo, porque as ideias do nosso Deus são a verdade absoluta para a nossa geração e para o nosso tempo. E nós estamos vivendo um tempo onde precisamos reafirmar essa identidade. Nós precisamos reafirmar, tanto aqui dentro quanto lá fora, que nós temos sim plena consciência do Deus que nos chamou e para que Ele nos chamou. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho uma notícia para te dar. Esse Deus que te chamou e que me chamou, Ele não nos chamou baseado nas nossas aptidões. Ele não nos chamou baseado nas nossas especialidades. Ele não nos chamou baseado nas nossas capacidades intelectuais. Não, não e não. Ele usa a nossa capacidade intelectual, usa os nossos talentos, usa. Mas Ele não me chamou baseado naquilo que eu posso fazer. Ele me chamou com base na promessa de mim, de eu ser e assumir a identidade que Ele me propôs. E dentro da identidade que Deus me chamou para assumir, é que eu vou desenvolver o propósito. E eu volto a repetir aqui, até você que não prega, até você que se pegar um microfone fica todo se tremendo, até você que se pegar um instrumento não sabe nem para onde vai, até você tem propósito de Deus. Porque quem sabe se o irmão Rodrigo te chama aqui para dar uma palavra, você se treme todo, e às vezes nem quer pregar. Mas quem sabe quantas vidas foram tocadas por Deus através de um conselho que você deu. Às vezes aqui na igreja você não exerce nenhum cargo de visão, nenhum cargo de exposição, mas lá na tua escola, os teus colegas quase todos da tua turma, da tua sala, da tua faculdade, já ouviram falar de Jesus, não por causa que você fala, mas por causa que você vive o evangelho de Jesus. Então, querido, até nós que nos julgamos inferiores, nós temos um lugar no propósito de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Você tem uma identidade, jovem, e eu estou falando de jovem para jovem. Louvado seja o nome do Senhor, inserido nas mesmas questões que vocês estão inseridos, nas mesmas batalhas culturais, ideológicas e nas mesmas pressões que nós enfrentamos nesse mundo odierno. E a gente sabe que não é simplesmente pelo fato de o mundo ser mundo, é porque o mundo jaz em quem? No maligno. Louvado seja o nome do Senhor. E então, eu falava sobre a geração que desconstrói a identidade, porque se a pessoa não sabe o que ela é, e eu disse que é a identidade que define o propósito, se eu não sei quem eu sou, eu não sei para que sirvo. Mas a partir do momento que eu entendo quem eu sou em Deus, eu também entendo para qual propósito Deus está me encaminhando. E eu quero finalizar dizendo, existe o propósito geral de Deus para nós, e existe o propósito específico. Qual é o propósito geral? Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, pregar o evangelho. Eu costumo dizer que o mesmo que Jesus que falou assim, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, ele também disse em Mateus, aliás em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho. O mesmo Jesus que te chamou do mundo com problemas, com defeitos, com dificuldades, quando você chega aqui, Ele te trata, Ele te sara, Ele te restaura, Ele te renova, mas Ele te comissiona. E a grande comissão não é só para os obreiros que estão sentados na frente, para os líderes. A comissão é para toda a igreja. Porque a ordem de Jesus ela é uma ordem imperativa. Ide por todo mundo. Não é quando você tiver tempo, não é se você estiver disposto, não é se tiver pouco trabalho na faculdade, não é se teu emprego te liberar, se teu patrão te liberar para você estar domingo na igreja, não. É ir por todo mundo e pregar o evangelho. Faça você do jeito que fizer, mas faça o vídeo do Senhor, porque esse é o propósito geral da igreja. Agora o propósito específico.
Tem gente, e eu estou tocando essa tecla aqui desde o começo, tem gente que vai fazer isso, como por exemplo o irmão Zé Lucas, pegou aqui o microfone, abriu o texto, explicou o texto e aplicou de maneira maravilhosa, com muita graça de Deus. Tem gente que vai fazer isso. Tem gente que vai chegar aqui na frente, por exemplo, e vai, como eu cheguei aqui, as jovens estavam cantando a irmã Rose, estava aqui cantando com as irmãs. Tem gente que vai fazer isso de maneira lindamente e Deus vai alcançar pessoas. Mas tem gente que não vai estar em lugares de evidência. Tem gente que não, talvez passe a vida na igreja e talvez o teu direcionamento não vai ser para assumir um chamado pastoral. Mas o nosso erro é achar que Deus só usa esses, quando na verdade Deus usa a todos. Mateus capítulo 25, versículo 14, parábola dos talentos. A um o Senhor deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1 talento. Mas ninguém ficou sem talento. Às vezes existe alguém que exerce coisas mais visíveis, outros não. Mas fato é que Deus deu alguma coisa para todos nós. Ninguém diante de Deus tem tão pouco que não tenha nada. Todos nós temos alguma coisa. E a pergunta que eu te faço esta noite é: o que você tem para servir no propósito específico de Deus para a tua vida? Qual é o ministério que Deus tem na tua vida? Qual é o chamado que Deus tem sobre a tua vida? E o que você tem feito para se enquadrar e se encaixar nesse ministério, nesse propósito? Porque Deus quer te usar para pregar a palavra, Deus quer te usar para levar o evangelho. Agora cabe a mim, cabe a você entender qual é o nosso lugar nesse mistério de Deus. Amém? Essa palavra é uma palavra muito simples, juventude. Porque eu me propus, na verdade, a trazer algo simples, mas que fosse bem fiel ao tema e ao texto que nos foi passado. Então, eu, além de saber que Deus transmitiu algo ao coração de vocês, quero pedir a permissão do Rodrigo. Estamos no nosso tempo. Eu quero fazer uma oração com esta igreja, com esta juventude. Eu peço que vocês fiquem de pé, em nome de Jesus.